Pai está te ouvindo. Levanta as mãos, porque Ele tem um novo começo para ti, um recomeço, uma restauração na tua vida. Levanta as mãos, porque profeticamente o Senhor te criou para um propósito eterno. Senhor, nós nos consagramos na tua presença. Que teu Espírito Santo possa se manifestar poderosamente neste lugar. Senhor, que a tua palavra possa transformar vidas e restaurar corações. Senhor, que a gente possa entender, compreender a grande verdade profunda e extensa, que nós fomos criados para a tua glória. Em nome de teu Filho Jesus Cristo. E a igreja fala: uma salva de palmas para nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar. Bom dia, igreja. Buenos dias. Hoje você vai aprender um pouquinho de portunhol comigo, né? Eu sou o Raul. Quem está aqui pela primeira vez? Quem está pela primeira vez? Levanta a mão. Levanta a mão. Uma salva de palmas para essas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Não tem legenda, mas você se vai acostumando com o negócio, tá bom? Nós estamos entrando numa série que se chama Uma Vida com Propósitos. Amém? E hoje vamos a começar com a primeira parte, com a introdução, com uma pergunta: por que estou aqui? Por que estou aqui? E eu gostaria de começar com uma provocação. Fala comigo, provocação. Essa provocação eu fiz umas semanas atrás na oração dos homens. Fiz na minha célula lá na casa da Lara e do Thiago. Fiz essa provocação. E eu gostaria de fazer essa provocação com você o dia de hoje. Eu vou pedir que você pegue seu celular. Pega teu celular. Mas não entra no Instagram. Abre teu WhatsApp. Abre teu WhatsApp. Pega teu celular e abre teu WhatsApp. E tem pessoas que estão sem o celular na mão. Eu estou vendo vocês. E Deus também. Pega teu celular. Quando o Tércio volte, o Raul que pregou? Não, ele manda pegar o celular. Abre o WhatsApp. Procura uma pessoa importante na tua vida. Pode ser teu esposo, tua esposa. Alguém importante na tua vida se você não está casado. E você, procura ele. Você vai enviar uma mensagem. Você vai escrever um número e uma palavra. Amém? Você vai escrever esse número e essa palavra. E você vai enviar para essa pessoa importante. Vamos lá? Vamos lá? Trinta segundos. Aqui começam a chegar para mim agora. Não envia para mim. Obrigado por fazer parte. Todo mundo enviou? Agora, em nome de Jesus, guarda teu celular. Estou falando sério. 4.000 semanas, gente. É o equivalente a 83 anos de vida. É o promédio que uma pessoa vai viver nesta terra. Parece pouco, né? Parece pouco. Quem tem aqui 20 anos? Levanta a mão. Levanta a mão. Tá, 25% desses dias foram usados. 40 anos, cadê minha galera 40 mais? Levanta a mão, galera, sem vergonha. Isso aí. Meio cupom, galera. Temos 2.000. E aí? Quem tem 60? Levanta as mãos. Opa. 1.000 e contando, né? Quem tem mais de 90 anos, levanta a mão aí. Osvaldo, levanta-te. Osvaldo, fica em pé. Olha só. Quantos anos tu tem, Osvaldo? 94? 92? Aproximadamente 4.500 semanas tem vivido Osvaldo, gente. Uma salva de palmas para Deus pela vida do Osvaldo, pastor Osvaldo. Mas você percebe que essa provocação te faz tomar consciência daquilo que falou o salmista, da brevidade da vida.
O salmista vai olhar o seu tempo, vai olhar sua vida e ele vai falar o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É pouco o tempo que temos deste lado da eternidade. Aliás, você vai ter essas 4.000 semanas só se você tem uma vida regrada. Se você se cuida, se você cuida da sua alimentação, se você faz exercício, se você quer um sistema ao redor de você para ajudar você a chegar longe nos anos de vida que o Senhor te deu nesta terra. Ao longo dessas 4.000 semanas de vida, nessa jornada existencial da sua alma, mais tarde ou mais cedo você vai se fazer uma pergunta: por que estou aqui? É uma pergunta existencial, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que tem a ver com o mundo físico. Por que você está ali, nessa cadeira sentado? O que te trouxe? Quais foram as marcas na tua história? Quais foram as dores, as derrotas, as vitórias que te trouxeram até este lugar, para viver este momento? No ano 2002, há aproximadamente 23 anos, foi publicado um livro que tinha como finalidade responder essa pergunta. Esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos. É um livro que vamos usar para uma jornada de 42 dias para descobrir os propósitos que Deus tem para a nossa vida. O ano 2002 foi um ano desafiante, gente. No 2001, se você se lembra, aconteceram os ataques do 11 de setembro. Isso causou um grande impacto econômico, uma crise econômica sem precedentes. Isso trouxe guerra e criou desafios a um nível global. Essas crises internas que começaram a acontecer no mundo começaram a revelar algo muito mais profundo. Estávamos na frente de uma profunda crise de sentido. Isso gerou naquela época, gente, estamos falando princípio dos anos 2000. Vocês se lembram que o mundo ia acabar no ano 2000? Não acabou, gente. E tem gente que se endividou feio. O mundo ia acabar no ano 2000, mas não acabou. Aconteceram esses eventos. E esses eventos geraram uma explosão de literatura de autoajuda. Começaram a aparecer gurus espirituais falando que todas as respostas e todo o sentido da nossa vida está dentro de ti. Só você tem que olhar para dentro, enxergar no profundo do teu coração, e você vai descobrir para que você está aqui. A internet, que estava começando naquela época, começou a se massificar. E isso massificou essa mensagem no mundo todo. Nas igrejas, gente, o desafio não era muito diferente. Porque naquela época a igreja estava começando a lutar com um evangelho que se chamou o evangelho da prosperidade. O evangelho da confissão positiva. Esse evangelho oferecia bênçãos e sacrifício, prosperidade financeira e muitas coisas materiais. Nesse mundo e nesse contexto que estou falando para vocês, aparece esse livro com uma mensagem totalmente diferente do resto dos livros, do resto dos gurus, do resto das igrejas da prosperidade. Ele aparece com uma mensagem totalmente diferente. E nas primeiras páginas, no primeiro capítulo, aparece essa mensagem: você não é o foco de absolutamente nada. Pensa uma geração que estava com o ego aqui lendo essa frase. Não tem nada a ver com você. O propósito da sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz do espírito ou mesmo a sua felicidade. É muito maior que sua família, que sua carreira ou mesmo que seus mais ousados sonhos e ambições. E você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro
de você mesmo. Se você quiser saber para que foi colocado neste planeta, deverá começar com Deus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Por que estou aqui? Durante os próximos 42 dias, você e eu, usando a Bíblia como base e esse livro como instrumento, vamos a encontrar em Cristo essa resposta. A resposta a essa pergunta. Se Deus te trouxe aqui, se você está sentado nessa cadeira, se Deus te trouxe até este lugar, saiba que Deus tem um propósito com sua vida e com sua família. Eu vou pedir que você procure o livro de Marcos. E quando você encontre o livro de Marcos, você procura o capítulo 10. E vamos a ler do versículo 46 ao versículo 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Essa história tem a ver muito com a minha vida. Em certa forma, há um paralelismo entre essa história e minha história de conversão. Vamos a ler juntos, igreja? Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo, que coisa? Esmolas. Versículo 47. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam e mandaram a que ele se calasse a boca. Mas, fala comigo, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: falem para ele vir aqui. E chamaram o cego: ânimo, levanta-te, ele está chamando você. Ânimo, levanta-te, ele está chamando você. Bartimeu, lançando sua capa para o lado, levantou-se e deu um salto, foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Pergunta importante. Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Vai, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós entramos na tua presença mais uma vez, te louvando por tua palavra. Senhor, que ela possa fazer aquilo que só tua palavra pode fazer: transformar vidas, curar o espírito e trazer redenção. Senhor, me usa apesar das minhas limitações linguísticas, que eu possa diminuir e que o Senhor cresça. Senhor, que a gente possa aprender e compreender uma grande verdade, uma verdade profunda e extensa, que fomos feitos para a tua glória. Em nome de Jesus, a igreja fala: amém. No ano 1996, eu fui de férias para casa do meu irmão mais velho, Armando. O meu irmão, ele morava numa cidade chamada Naiguatá, lá na Venezuela.
Naiguatá, gente, ela era uma cidade que ficava a 50 passos do mar Caribe. Pensa um mar com água morna, azul, bonito, areia branca. E ele ficava a 35 minutos de onde eu morava, na capital, em Caracas. O Mar Caribe é uma coisa maravilhosa, gente. Eu falei para Radassa, que está lá na Cuba, eu falei, Radassa, tu vai ver o mar do tio Raul. Você ainda não conhece esse mar, né? Um som do Mar Caribe é para você. Eu tinha 13 anos naquela época. Era um adolescente. Eu era um amontoado. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, ele tinha comprado a última novidade da tecnologia, gente. Estão preparados? Levanta a mão, minha galera velhinha que está aqui, que usa esse negócio. Levanta, sem vergonha. Tem mais de um que não levantou a mão, eu te conheço. Eu conheço a tua história. Eu sei de onde tu veio. Tu usou esse negócio. Tu sofreu com esse negócio. Foi horrível. Nossa geração merece o céu, gente. Gente, isso era uma Pentium 2. 128 megas de RAM. E 5 gigas de disco rígido. E tem adolescente que sofre porque este negócio está lento. Cara, eu cheguei na casa do meu irmão e para poder tu ligar esse negócio, tu ligava, você escrevia W-I-N. W-I-N. Dava enter e começava a acontecer uma coisa aí. Bruxaria. Tu fazia uma feijoada, tu fazia um churrasco e o negócio continuava aí. Horrível. E tem pessoa pior que viu coisa pior na vida. Eu cheguei aí nesse momento. Gente, isso transformou a minha vida. Isso transformou a minha vida. Foi realmente uma coisa extraordinária. Porque nesse momento, eu descobri o meu propósito. E descobri esse cara aí. Quem se lembra desse cara aí? Ele se chama Clipper. É um cara bipolar. Ele é o vovô da inteligência artificial para os que têm menos de 20 anos. Ele aparecia no momento que você menos precisava, para te dar uma informação que você não procurava. Era uma coisa absurda. Ele aparecia do nada nesse momento. Gente, tem pessoas que me falam, pastor, eu estou ansioso. Eu falei, tu não sabe o que é ansiedade. Eu vivi a ansiedade. Eu vivi a ansiedade. Quem fez TCC com um negócio desse? Quem fez? Levanta a mão. Quem guarda um trabalho aqui? Guardar esse negócio e era orar ao Espírito Santo de Deus. Me ajuda. Cara, meu TCC era TCC 01, TCC 02, TCC 03, TCC 04. A cópia do TCC. TCC versão final. A versão final do final do final do final do TCC. O TCC agora vai. TCC Power Ranger. TCC o Espírito Poderoso. TCC agora sim. Vai dar. Gente, e o TCC não cabia num. Tu tinha que utilizar outro. E outro. E outro. E outro. Cara, eu tinha uma mochila cheia desse negócio aqui. E ai de Deus se esse negócio falhava. Meu pai. As novas gerações não sabem o que é ansiedade. A atenção que dava esse negócio. Era realmente horrível. Tu quer ver a nova geração passando trabalho? Mostra para ele um negócio desse. Mostra para ele um negócio desse. Primeira Igreja Batista de Curitiba, Victor. Mensagem do pastor João Falcão Sobrinho. Retiro espiritual da PIB. Avivamento 05, 8 de fevereiro de 1997. Um clássico. Um clássico. O que esse senhor pregou, não sei, mas aqui está.
E gerou um avivamento. Agora, tu queres ver sofrer a nova geração? Tu quer ver eles dando um bug assim, não saber o que fazer com a vida deles? Coloca isso nas suas mãos. Eles não vão saber o que fazer. É como quando tu chega ao McDonald's e tu pede um Big Mac sem queijo. Os caras não sabem o que fazer. Ai, gente, a gente sofreu. Merecemos o céu. Merecemos o céu. O clipe, cara com bipolaridade. Gente, naquela época, quando você comprava um computador, ele vinha com um manual do usuário. E eu não sei o que você fazia os brasileiros, mas os venezuelanos, que não somos tão espertos, a gente pegava o manual e o que fazia com o manual? Ninguém lia o manual. Tinha um manual ali e esse manual estava feito com uma intenção. Sabe qual é a intenção desse manual? Que você não estragasse o computador. E o que fazíamos nós? Não leíamos o manual. O que eu comecei a fazer? Cara, eu descobri que eu era um artista. Eu fiz o que qualquer adolescente daquela época tivesse feito. Eu abri o computador e descobri um negócio chamado Paint e fiz meu primeiro desenho artístico. Meu povo, sofrimos pra caramba. Gente, eu me lembro como que se fosse ontem, quando eu liguei pela primeira vez esse computador. Isso gerou um impacto profundo na minha vida. Eu não só queria usar os sistemas desse computador. Eu queria ser aquele que criava os sistemas que estavam dentro desse computador. Eu sabia no fundo do meu ser que por trás de tudo isso havia alguém que tinha criado aquilo. Eu queria aprender como criar essas coisas. Nessas férias, gente, na casa do meu irmão, eu tomei uma decisão transcendente na minha vida. Olha só. Quando eu termine o ensino médio, vou me mudar para Caracas, a capital da Venezuela. E vou estudar engenharia informática na faculdade. Eu vou aprender a fazer esses sistemas. Gente, eu não sabia, mas olhando para trás, eu posso perceber que com 13 anos havia tomado uma das decisões mais importantes da minha vida. Tem 3 decisões importantes na vida de um ser humano. Quem vai ser o seu Senhor? Você ou Deus? A quem vai dedicar a sua vida? Vocação. E a quem você vai entregar o seu coração? Com quem você vai se casar? Com 13 anos eu tomei a decisão da segunda pergunta. De resposta para a segunda pergunta. Eu vou ser engenheiro em sistemas. Eu vou estudar para aprender a fazer isso. Gente, não leve com leveza as decisões profundas do coração de um adolescente. No ano 2010, gente, apareceu na tecnologia algo que revolucionou o mundo. Apareceu na tecnologia um aparelho que pela primeira vez não vinha com um manual. Esse aqui. O iPhone. O iPhone te fazia um convite. Ele fez um convite para toda uma geração. Vem e me descubra. Aprenda como funciona. Me usa. Você não precisa de manual para aprender como me usar. Uma das coisas mais legais da tecnologia, gente, é que ela consegue fazer uma leitura cultural do mundo onde ela está. A tecnologia, os engenheiros em informática, os engenheiros em sistemas, eles têm uma capacidade, eles são treinados, capacitados para entender o tempo onde eles estão. Para prever, de certa forma, as tendências culturais, filosóficas do mundo. No 2010, o mundo começou a acreditar que a vida não precisava de um manual. O iPhone, gente, era só uma expressão física de algo que estava no coração, no profundo
do coração. Você só precisa olhar para dentro e descobrir como você funciona, para que você serve. Esse mundo começou a acreditar que não existe uma verdade absoluta, que cada um tem sua verdade, que ela é descartável como um aplicativo. Esse mundo se cansou de buscar no manual o seu propósito e procurou coisas de fora e de dentro para preencher o seu vazio existencial. Em conclusão, gente, tudo isso gerou um mundo. E nós habitamos nesse mundo. Você e eu habitamos em um mundo que vive uma profunda crise de sentido. Como eles não encontraram dentro o seu propósito, nem nas grandes filosofias, nem nas ideologias, então isso cria um vazio existencial. E esse vazio existencial dói. E precisa ser apagado, medicado, silenciado. Um mundo cego que, como Bartimeu, está afastado do caminho. Olha o que fala o versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Eu não sei falar essa palavra. Esmolas. Eu vou errar. Perceba que nesses versículos tem 3 elementos importantes que eu quero chamar sua atenção. Primeiro, uma cidade, Jericó. Uma cidade, gente, que ela ficava a 25 quilômetros de Jerusalém. Essa informação é muito importante para o final desta pregação. Não esqueça essa informação. Jericó era uma cidade de paz. Jericó era uma cidade por onde as pessoas transitavam. Era o lar de muitos sacerdotes daquele tempo. Sacerdotes que moravam nesse lugar. Jericó ficava a 25 quilômetros de Jerusalém. E uma multidão estava passando por essa cidade, porque em Jerusalém ia se celebrar a Páscoa. Saindo dessa cidade, essa multidão que estava com Jesus estava saindo. E em meio ao final dessa cidade, na saída dessa cidade, estava um cego. Seu nome era Bartimeu. E isso é muito importante, porque os outros evangelhos também falam dele, só que não falam o nome. E eu acredito que o nome é importante, ¿por quê? Porque Bartimeu era aquele cego de estimação. Tu sabe, eu não sei se você cresceu numa cidade pequena como eu, mas na cidade onde eu crescia, tinha uma louca que se chamava a Louca Goya e o louco Justo Bolívar. Eles eram um casal. E o apelido deles era isso, a Louca Goya e o louco Justo Bolívar. E a Louca Goya e o louco Justo Bolívar era temido por todas as crianças da minha cidade. Os pais, que eram muito sábios, nos falavam: se tu não comer tua comida, eu vou chamar. Educação positiva. Reforço positivo. Esquece aquele negócio que as crianças de África estão passando fome. A Louca Goya e o louco Justo Bolívar vai te levar. Mas eles eram conhecidos em toda a cidade. Mais ou menos, eu acredito que um símil com Bartimeu. Era aquele cego de estimação da cidade. Todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo sabia de quem ele era filho. E todo mundo sabia onde ele estava sempre. Era cego. Mas também revela a sua condição. Estava à beira do caminho pedindo. Amém, muito obrigado. O qual revela a sua condição social. Ele era pobre.
Nesses versículos você vai perceber que nessa cidade chamada Jericó, que fica a 25 quilômetros de Jerusalém, está uma pessoa que tem uma cegueira não somente física, sino que também está apontando esse versículo a uma cegueira espiritual e uma condição de extrema pobreza. Todos, alguma vez fuimos Bartimeu. Talvez você está sentado como Bartimeu ali, na beira do caminho, vendo a multidão caminhando com Jesus. Mas você está afastado. Talvez alguns de vocês têm áreas na sua vida que estão cegos espiritualmente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Em meio dessa situação, em meio dessa multidão, Jesus está presente. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, os cegos têm boa voz. José Feliciano tem uma voz linda. Andrea Bocelli. Cada vez que Marcos escreve a palavra Nazaré, é um sinal que ele está dando para os leitores do Evangelho. Cada vez que aparece a palavra Nazaré no Evangelho de Marcos, é porque Jesus vai fazer um milagre de cura. Eu acredito que Jesus pode e continua fazendo esses milagres. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Por que ele fala isso? Filho de Davi é um título nobiliário, gente. Um título da realeza. Naquele tempo se acreditava que o Messias, o enviado do Senhor, que esperavam todos os judeus, seria chamado Filho de Davi. Que ele era da linhagem do rei Davi, da linhagem real. Ou seja, gente, Marcos nos está mostrando uma ironia. Ele nos está apresentando uma grande ironia nesses versículos. A ironia de que um homem cego está tendo uma visão espiritual. Enquanto muitos que podiam ver não enxergavam que Jesus era o Messias, um cego está reconhecendo que aquele que está passando perto dele é o Salvador do mundo, é o Messias, é o Filho de Davi. Enquanto Israel estava cego, o judeu mais rejeitado conseguiu perceber claramente quem era aquele que estava caminhando. Olha seu clamor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não é o foco. Tudo começa com Deus. A tua história, para ter um propósito, precisa começar com Cristo. Você precisa enxergar Ele transitando perto da tua história. Você não é o foco. Cristo é o foco. Você foi feito por Deus e para Deus. E até que você não compreenda isso, sua vida jamais fará sentido. Até que você não perceba que você precisa clamar a Jesus, você estará sentado na beira do caminho, com cegueira espiritual. Na vida, gente, você tem duas opções para descobrir seu propósito. Você tem duas opções para descobrir o seu propósito. A primeira opção, gente, é a que mais utiliza o mundo: a especulação. É a preferida da maioria das pessoas. É um pálpito que eu tenho. Eu acho que Deus me chamou para isso. Eu acho que aquela ideologia vai me dar um propósito na minha vida.
Ideologia a gente não dá propósito. Seja de esquerda ou de direita, não dá propósito. Ela vai te oferecer um futuro que nunca chega. Porque ela sabe que não pode oferecer aquilo que só Cristo pode oferecer, a vida eterna. Você vai procurar em filosofias, em livros. Você vai perceber muitos caminhos e todos esses caminhos têm um propósito para ti. Só que todos esses caminhos estão tão quebrados, tão doentes, que são caminhos sem saída. A segunda alternativa que você tem para encontrar o propósito da sua vida é a revelação. Raul, como é isso? Você pode perguntar para Deus: Senhor, por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha família? Senhor, como posso ajudar a que meu filho cumpra o seu propósito nesta terra? Ou você escolhe especulação, ou você escolhe revelação. Qual é a pílula que você vai escolher? Vai virar Matrix. Raul, mas como pergunto para Deus? Você precisa um manual do usuário. Aqui estão todas as respostas. Aqui está o caminho, a verdade e a vida. Nesta palavra não há erros. Esta palavra é perfeita. Esta palavra transforma vidas. Esta palavra redefine propósitos. Esta palavra cura o teu espírito, a tua alma, a tua mente. Só que vivimos num mundo que descartou o manual. E começamos a ouvir outras vozes. O Rick Warren, o escritor do livro Uma Vida com Propósito, fala o seguinte: Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Você foi feito por Deus e para Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus e deleitar-se nele. E até que você não compreenda isso, sua vida jamais fará sentido, porque você não é o foco. Tudo começa com Deus. Você foi feito por Deus e para Deus. Você foi feito para a sua glória. Só que caminhamos por um mundo onde não ouvimos isso. Ouvimos outras coisas. Ouvimos outras vozes. E começamos a ver dentro de nós quão quebrados nós estamos. Porque essas vozes não nos ajudam. Essas vozes nos destroem. Porque só existe uma voz que cura. Uma voz que restaura. E uma voz que transforma a vida. A palavra do Senhor. E essa palavra te está falando hoje. Tudo começa comigo. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Marcos 10:48. Muitos o repreendiam e mandaram a que ele se calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que boa memória temos para lembrar palavras que nunca devíamos ter ouvido. Que boa memória temos para nos lembrar das coisas ruins da vida. Das vozes que nunca devíamos ter ouvido. Você não presta. Você não serve para nada. Ninguém te ama. Cala essa boca. Você nunca será e nem fará algo com sua vida. Nunca te perdoarei.
Palavras que vão ficando no nosso coração. Palavras malditas que de tanto ser repetidas terminam se tornando uma mentira fantasiada de verdade na nossa vida. Para você que está sentado ali, para você que Deus trouxe hoje aqui, para você que ouviu essas palavras, hoje eu quero te dar uma palavra que te liberta. Deus não errou com tua vida. Você está nas mãos do seu Criador. Deus não errou com tua vida. Você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. Você está nas mãos do oleiro e Ele não vai te deixar até terminar a boa obra que Ele quer fazer na tua vida. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, fala o Senhor. Eu te formei, eu te forjei, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Você é amado por mim, você é amada por mim. E até que você não compreenda isso, você não vai encontrar o propósito da sua vida. Eu não errei com tua vida. E aqui eu faço novas todas as coisas. Deus não errou contigo. Você está nas mãos do Criador. Eu sou o 7º de 8 irmãos. Meus pais não assistiam televisão, gente. Eu tive a bênção de crescer numa família realmente extraordinária. Com pais abençoados. Com irmãos maravilhosos que eu admiro no profundo do meu coração. Somos 8. Armando, Yolanda, Yasmira, Jesus, Violeta, Chito, estrela da casa, Raul. E mais uma, Rosa, a caçula. Entre Chito e eu, há uma distância de 10 anos. Entre meu irmão, que vem antes de mim, e eu, há uma distância de 10 anos. Tu sabe aquelas férias que os pais saem, que saem 2 e voltam 3? Cara, essa família estava completa. Estava completa. 6 filhos, não precisavam mais. Aí aqueles 2 saem de férias. E numa noite de avivamento, aí você começa a tirar umas contas. Você começa a ver que teus irmãos são um pouquinho mais velhos que você. Quando você começa a tomar consciência e você começa a se fazer alguns questionamentos com sua vida. Opa! Eu fui planejado? Eu fui esperado? 10 anos. Aí o que faz um bom filho? Pergunta para o pai. E aí, Fidel? O que aconteceu? Minha família, gente, é católica. Eu cresci num lar católico. Uma família abençoada e muito engraçada. Eu descobri a resposta do meu pai. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho certeza. Meus ossos estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer eles existir. O meu pai me deu a resposta. Mas o Fidel também me deu uma resposta. O meu pai falou assim: cara,
Foi uma das notícias mais legais da minha vida. Eu não sabia. Tua mãe não sabia. A gente ficou sabendo depois. E foi muito legal porque entre todos tínhamos um nome para ti. Cada um tinha um nome. Gente, eu me ia chamar Roberto. Nada em contra de Roberto, mas Roberto não tem poncho. Desculpa, Robertos que estão aqui. Tinha Mário. Nada em contra dos Mário, né? Mas imagina, X-Mario. Ia aparecer Super Mario Bros. Aí quem venceu foi minha irmã Yasmira, que era enfermeira. E ela estava no parto. E minha mãe perguntou para ela, qual é o nome? Ela falou, Raul. Carlos Raul. Você não é um acidente. Você está nas mãos do seu Criador. Você foi criado para a glória de Deus. Você está nos planos dele, mesmo não estando nos planos de seus pais. Muitos repreendiam aquele cego. Eu acho que tem um bom tempo para você perdoar. Talvez um líder te machucou. Talvez alguém que te amava te machucou com suas palavras. Vozes que não deveram ser faladas. Mas eu acredito que hoje é um bom tempo para você perdoar. Perdão, gente, é uma promessa de esquecimento. Quando você perdoa, você faz uma promessa. Eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Marcos 10:49. Jesus parou e disse, falem para ele vir aqui. E chamaram o cego. E falaram para ele, ânimo, levanta-te, ele está chamando você. Olha só, um grupo de pessoas que vinha caminhando com Jesus, estavam falando para ele, cala a boca. Mas o cego começou a gritar mais forte. E seu clamor foi ouvido por o Criador do universo. E o Criador do universo parou tudo. E enviou os seus discípulos a chamar ele. Nesta vida, nesta igreja, de que lado você está? De aqueles que calam a boca ou de aqueles que animam? O reino de Deus, gente, é um reino que se constrói com amigos. Ninguém construiu o reino sozinho. Vocês não perceberam, mas antes de eu subir aqui, meu coração, minha alma e meu espírito estava muito concentrado. E meus amigos, os pastores, viram a orar por mim. E isso me animou, me encorajou. O Leandro, gente, vamos, Raul! Cara, eu saí de aí. Vamos, Senhor. Aí o André Santos, vamos, meu. Todo mundo me animando. E eu falei, eu tenho baita torcida. Você precisa de outros para encontrar o seu propósito. O reino de Deus é um reino que se constrói com amigos. Como eu falei para vocês, eu cresci num lar católico. A cultura venezuelana, gente, ela é muito de estudar. O venezuelano, ele cresce com uma coisa na cabeça. Você precisa se formar. Você precisa fazer um mestrado, uma pós-graduação. O venezuelano, ele nasce na sua casa com uma coisa inserida que te falam os pais. A única coisa que vou te deixar, Raul, é o diploma. Então nós somos programados com o propósito de estudar. E a minha geração comprou um pacote da vida. Estuda para que possas ter um bom trabalho, para que ganhes dinheiro, para que te compres um carro, para que compres uma casa e seja feliz. E minha geração comprou esse pacote. Não tem nada de errado, mas eu comprei esse pacote também. Então eu comecei a estudar. E eu queria estudar que coisa? Engenharia de sistemas. E na minha cidade não davam essa carreira. Então tive que morar em Caracas, na capital. Ali me inscrevi na faculdade.
Gente, eu estava muito feliz de entrar na faculdade. Porque meus irmãos, eles tinham entrado na faculdade, e eles tinham se formado, e me inspirava neles. Perceba, gente, o meu pai, ele não terminou a 3ª série. Minha mãe chegou até a 6ª. E todos os seus filhos, os 8, terminaram uma profissão. Eles cumpriram a sua missão de deixar seus filhos prontos para enfrentar a vida. Meus pais, gente, não tiveram todas as oportunidades. Mas eles lutaram para que seus filhos tivessem as oportunidades que eles não tiveram. Estudar, gente, para um Villanueva é algo muito sério. Eu me inscrevi numa faculdade muito legal, a Universidade Alejandro de Humboldt. Nessa faculdade, gente, eu fiz grandes amizades. Toda essa galera que está ali. Cara, meus amigos da faculdade, além do ensino médio, foram extraordinários. Pensa uma galera abençoada. Eu busquei intencionalmente bons amigos na faculdade. Pessoas que me ajudassem a crescer e que eu pudesse ajudar a crescer eles. Gente, isso era uma faculdade muito cara. E eu não estava ali para perder o tempo. Eu precisava terminar o mais rápido possível porque meus irmãos e meus pais estavam pagando essa faculdade. Hoje, gente, olho para trás e eu posso perceber quão afortunado eu fui de ter eles na minha vida. No meu primeiro dia de aula, gente, eu conheci uma moça muito especial, a Adriana. A Adriana era filha de pastores, a pastora Olga e o pastor Eliezer. Eles eram pastores da Aliança Cristã e Missionária, uma igreja que ficava na nossa cidade. A Adriana tinha 2 irmãos bem grandões. Pensa um guarda-costas assim, grandões. Chi e Shell, esses eram os apelidos dele. Eu falava, guria, quando chegue o homem que conquista teu coração, ele vai ter que falar com Chi e com Shell. Eliezer e Eliassi. Minha amizade com a Adriana começou como começam as grandes amizades. O tempo alimentou nossas cumplicidades. E a faculdade, a universidade, nos ajudou e nos ensinou a confiar um no outro. Porque todos os trabalhos a gente fazia junto. Foi ali na faculdade e na providência de Deus que Ele usou essa jovem para ganhar o meu coração para Ele. Agora, eu preciso ser bem sincero com vocês. De todos os pescadores que Deus poderia ter usado para alcançar minha vida e ganhar meu coração, Ele escolheu a pior de todas. Gente, literalmente eu tinha Dory. Que pescadora ruim era Adriana Soares. Que menina, ela não sabia pescar. Tu sabe quando a Bíblia te fala, farei de vocês pescador de homens? A Adriana errava em tudo. Em tudo. Se existisse um livro com as 50 estratégias para evangelizar o Raul, estou seguro que a Adriana tivesse errado em 48 dessas 50 estratégias. Era muito engraçado, gente. Porque eu percebia a sua intenção. Mas eu era esperto. Gente, era absurdo porque ela convidava todo mundo para a igreja. Convidava o Jonathan, o Pochaco, as Cates, todos os meus amigos, menos a mim. Ela convidava para a reunião dos jovens a todos eles, menos a mim. A Adriana definitivamente, gente, não fez líder. Mas um dia, fala comigo, um dia, a Adriana me convidou para sua casa. Ali conheci a sua família. A sua vovó Rosita fez para mim um pudim de leite. E a partir desse momento, essa mulher sempre fez para mim pudim de leite. Eu fui o favorito da vovó Rosita. Foi uma coisa realmente extraordinária, porque eu estava sentado nessa mesa e olhava a Shell, com medo. Mas olhava o Eliezer, a Olga, os pais da Adriana, e eu falava, nossa,
interessante. Eu voltei para minha casa e minha irmã Yasmira me perguntou: e aí, como te foi? Como foi a reunião? Eu falei: esses evangélicos são bem estranhos. E ela me perguntou: por quê? Porque eles são normais. Gente, naquele tempo eu achava que evangélico era testemunha de Jeová, que me iam a dar uma atalaia, um negócio assim. Eu falei para minha irmã Yasmira: Yasmin, tu não vai acreditar, mas eles são bem parecidos conosco, com a nossa família. São bem parecidos. Eu me senti em casa. Um dia a Adriana me deu um livro de presente. Esse livro. Gente, esse é o livro original. Eu pedi para minha sogra tirar uma foto. Uma vida com propósito. ¿Para qué estás aquí en la tierra? A igreja onde a Adriana se congregava estava começando uma campanha chamada Uma Vida com Propósitos. Ela me deu de presente e me falou: lê esse livro. Olhei a dedicatória, uma dedicatória muito bonita do coração da minha amiga. E aí leí a primeira frase: você não é o foco. A partir desse momento, o pátio da faculdade, a sala da aula, os lanches na cafeteria, a fila do cinema, a viagem do metrô, as tarefas da faculdade se transformaram em espaços onde uma jovem de 19 anos discipulava o seu melhor amigo. Eu gostaria de falar para vocês que eu me converti após a leitura do livro. Seria baita pregação, né? Ele se convertiu depois da leitura do livro. Eu vou ler o livro. Mas não foi assim, gente. Passaram alguns anos para que isso acontecesse. Gente, eu sou Raul. Não sou um peixe fácil. Um ano depois dessa campanha, o pai de Adriana, pastor da igreja, teve uma parada cardíaca e partiu com o Senhor. Quando recebi a notícia, todos na faculdade fomos para o velório. Adriana, gente, tinha algo muito especial. E era muito amada por todos nós. Não havia ninguém nessa faculdade que não gostasse de Adriana. Todos nós precisamos uma Adriana na nossa vida. Nada prepara o coração de uma moça de 20 e poucos anos para perder o seu pai. Eu vi a tristeza do coração da minha amiga, mas também vi a esperança viva que habitava no espírito da sua família. 4.000 semanas. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Eu vi uma família triste, mas ainda mais vi a esperança deles. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o último capítulo da sua história. Deus tem um capítulo final e se chama eternidade. Um dia estávamos na sala da aula, estávamos num intervalo e Adriana estava, Nhanha é o apelido, gente. Adriana estava com sua Bíblia na mesa, essa Bíblia ali. Eu fazia muita piada com essa Bíblia. Ela tinha sua Bíblia ali, a Bíblia de uma moça. E a Bíblia estava aberta no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 13. Gente, eu sou um cara que gosta de ler muito. E particularmente gosto muito da poesia. Assim foi que eu conquistei minha esposa, escrevendo para ela. Gente, eu estava ao lado dela e comecei a olhar, me chamou a atenção e comecei a olhar a Bíblia.
E comecei a ler. E ela percebeu que eu estava lendo. E eu li. Ainda que fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que rechina. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé, capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que Deus, pobres, tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vanagloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu li e falei, que bonito, parece uma poesia. A Adriana me perguntou, ¿te gostou? Eu falei, gostei. E nunca vou esquecer o que essa moça falou para mim. Te desafio a encontrar um amor como esse neste mundo. Sabe por que você nunca vai encontrar um amor como esse neste mundo? Porque Deus colocou no teu coração um anseio pela eternidade. E esse anseio só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Você se lembra que eu falei que se existisse um livro com 50 estratégias para evangelizar o Raul, a Adriana tivesse errado em 48 dessas 50 estratégias? Vocês se lembram disso? Bom, a Adriana acertou em 2 estratégias. Vou revelar o segredo. Você não tem a discipuladora que você quer ou o discipulador que você quer, senão aquele que você precisa. Primeiro, a Adriana se importou comigo. A Adriana se interessou mais por ser minha amiga que outra coisa. Sabe aquela coisa que fala terço, que você precisa primeiro ganhar a pessoa para você, logo para Cristo e logo para a igreja? A Adriana fez isso. A Adriana se transformou não só na minha melhor amiga, a Adriana se transformou na minha irmã. E a segunda estratégia de Adriana, e algo que deixou como uma marca profunda na minha vida, é que ela não desistiu. Passaram muitos anos para eu aceitar o Senhor. Mas a Adriana nunca desistiu de mim. Essa foi uma grande marca espiritual. É uma marca que eu carrego comigo no amontoado. Não desista de ninguém. É uma marca que carrego no meu ministério com a Cláudia. Não desista de ninguém. Na faculdade, gente, no lugar que todo mundo fala que os cristãos se perdem, eu encontrei alguém que me falou: ânimo, levanta-te. Ele está chamando você. Você precisa de outros para encontrar o seu propósito. A Adriana está assistindo agora esta pregação. De lo profundo de mi corazón, Adriana, mira lo que Dios hizo con tu discípulo. Te amo con todo mi amor, Adriana. Gente, uma coisa importante. Não posso deixar de falar isso. Através de Adriana, gente, eu conheci Jesus. Mas eu também conheci a melhor amiga da Adriana. Uma jovem pianista estudante de medicina. E para fazer a história curta, gente, me casei com ela. Deus não une vidas, gente. Deus une propósitos para a sua glória. Finalmente,
Marcos, capítulo 10, versículos 50 a 51. Bartimeo, lançando a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Gente, tem vezes na Bíblia que eu falo: Jesus, tu está de brincadeira, né? Tu não vê que o cego não vê? Por que tu está perguntando isso? Tu não está vendo que o cara não vê? Mas, gente, a pergunta é genuína e ao mesmo tempo é profunda. Porque é uma pergunta para você e para mim. Que áreas da tua vida Jesus precisa abrir os teus olhos para viver de acordo com seus propósitos? Onde você precisa ser curado? Onde você precisa falar: mestre, eu quero ver. Vai, disse Jesus. A sua fé o curou. Sua fé. Imediatamente. Eu gosto dessa palavra. Cada vez que aparece na Bíblia, gente, ela fica marcada na minha Bíblia. Imediatamente. Olha o amor de Deus. Olha a misericórdia de Deus. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Perceba que ele está na presença mesma do Criador do universo. Perceba que é nessa presença que acontece esse milagre. Perceba que é a fé em Cristo o que traz cura para ele. Vai, disse Jesus, a sua fé o curou. A cura de Bartimeu, gente, é o último milagre de cura registrado no livro de Marcos. Bartimeu, agora você está curado. Você pode fazer o que quiser. Você já não precisa pedir mais esmolas. Você já não precisa estar na beira do caminho. Você já pode soltar essa capa que não serve para absolutamente nada. Você pode ser livre para encontrar o seu propósito, Bartimeu. Você pode andar pela vida tranquilamente. Já você tem o que você precisava de mim. Mas a Bíblia, gente, fala outra coisa. A Bíblia fala algo profundo, diferente e extraordinário. Algo que muda vidas. A Bíblia fala que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. No início eu falei que Jericó era uma cidade que estava a 25 quilômetros de Jerusalém. No início eu falei que uma multidão se dirigia junto com Jesus para celebrar a Páscoa. Todo mundo estava indo para Jerusalém. Todo mundo estava caminhando para Jerusalém. Todos os hebreus. Os grandes, os pequenos. As crianças, os anciãos. Sonhavam com chegar a Jerusalém. A Páscoa estava esperando eles. A pergunta é: se ele seguiu Jesus pelo caminho, para onde Jesus estava indo? Não se trata de você. Você não é o foco. Quer viver uma vida com propósito? Olha para Jesus. Olha seus passos. Olha a sua cruz. Olha suas palavras.
esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu vivi uma vida com propósitos. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes de que este mundo existisse. Eu revelei o Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me diste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Sabe o que Deus está falando aí? Está falando de Ti e de mim. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo o que eu tenho é Teu, e tudo o que Tu tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Porque estou aqui. Você está aqui, nesta terra, neste mundo, nesta igreja, para glorificar a Deus. Pois dele, por ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória, agora e sempre. Amém. Amém. E amém. Você poderia ficar em pé. Eu acredito que Deus quer hoje entrar na sua vida, e Ele quer dar um propósito para a sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que a igreja estivesse em oração. Feche seus olhos aí onde você está. Eu gostaria que você fizesse esta oração comigo. Senhor, entra na minha vida. Senhor, hoje eu descobri que eu fui feito para a Tua glória. Eu me arrependo. Fala comigo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te reconheço, fala isso. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje, Pai, te recebo no meu coração. Me ajuda a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez esta oração pela primeira vez?